Ao vir de antiga terra, disse-me um viajante: duas pernas de pedra, enormes e sem corpo, acham-se no deserto e jaz pouco distante. Afundando na areia, um rosto já quebrado, de lábio desdenhoso, olhar frio e arrogante. Mostra esse aspecto que o escultor bem conhecia. Quantas paixões lá sobrevivem nos fragmentos, à mão que as imitava e ao peito que as nutria. No pedestal, essas palavras notareis: meu nome é Ozymandias, e sou o rei dos reis. Desesperai, ó grandes, vendo as minhas obras. Nada subsiste ali, em torno da derrocada, da ruína colossal, a areia ilimitada se estende ao longe, rasa, nua e abandonada. Esse poema foi escrito em 1818 pelo grande poeta Percy Shelley. Ozymandias era como os gregos se referiam ao faraó Ramsés II. Hoje, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a sua vida. Então, minha dama e meu nobre cavaleiro, sente-se perto da fogueira, cuidado para a areia do deserto não apagá-la, e depois da abertura vamos ouvir um pouco mais sobre o faraó Ramsés II. Ramsés II foi o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia, uma das dinastias que compõem o Império Novo. Reinou aproximadamente entre 1279 até 1213, tendo tido um dos mais prestigiosos reinados da história egípcia, tanto no aspecto econômico, administrativo, cultural e militar. Teve também um dos mais longos reinados da história egípcia, governando a nação por 66 anos. Houve 11 soberanos que usaram o nome de Ramsés no Egito, mas somente a ele foi atribuído o título de O Grande. Filho do faraó Seti I e da rainha Tuia, o seu avô, Ramsés II, era um general de Horemheb, o último rei da 18ª dinastia, que o nomeou seu sucessor. Aos 10 anos, Ramsés recebe o título de filho primogênito do rei, o que correspondia a ser declarado herdeiro do trono. Seu pai introduziu no mundo das campanhas militares quando ele ainda era adolescente, e Ramsés o acompanhou contra os líbios e em campanhas em Canaã e em Sinai. Durante sua juventude, o príncipe Ramsés foi treinado no exército, o que mais tarde faria com que o mesmo se tornasse um reconhecido líder militar. Com apenas 24 anos, Ramsés II ascende ao trono, que, na primeira instância de seu reinado, esteve focado em manobras militares, proporcionar ao exército maior importância, treinando-os bem, tratando-os melhor, como também fazendo construções de fortificações nas fortalezas egípcias, que ajudaram na movimentação de tropas e garantia segurança e proteção ao Egito. Além das conquistas militares, o que também fez com que Ramsés II fosse conhecido como o Grande foi a prosperidade de seu reinado, onde, por exemplo, houve a construção de novos templos. Dentre as suas muitas campanhas militares, uma batalha vale a pena mencionar, que foi a Batalha de Cádiz. Nessa batalha, Ramsés já havia sucedido seu pai, como faraó, e no plano internacional contra os hititas, que viviam hoje onde é a Turquia, eram os maiores rivais do Império Egito. No 4º ano de seu reinado, Ramsés conduz uma expedição militar para alcançar a Fenícia. No rio, perto da onde fica hoje em dia Beirute,
ele manda erguer uma estela cujo texto hoje é ilegível, infelizmente. No ano seguinte, inicia-se a guerra proeminente dita contra os hititas. Ramsés atravessa a fronteira egípcia em Sila e, um mês depois, chega aos arredores da cidade de Quedes, perto do rio Oronte, com o objetivo de expulsar os hititas do norte da Síria. O exército egípcio estava dividido em 4 unidades e cada um recebeu o nome de um deus da mitologia egípcia. Foram eles Amon, Ra, Pita e Sete. O exército aguardou nos arredores de Cádiz, desejoso por cercar a cidade. Então apareceu 2 hititas que se apresentaram como desertores do exército, mas na verdade eram espiãs. Eles enganam os egípcios, afirmando que os hititas estão bem longe ainda de Cádiz. Ramsés decide então avançar com a unidade Amon, que ele estava liderando, desconhecendo que os hititas estavam escondidos no leste de Kadesh. Subitamente, a unidade Amon é cercada pelos hititas. Segundo o relato egípcio, o poema de Cádiz, gravado nas paredes de vários templos como Karnak, Luxor, Abdus-Simel e no Ramessil, Ramsés foi abandonado pelos soldados e sozinho, na sua carruagem, fica frente a frente com os hititas. O rei, desolado por ter sido abandonado, faz uma prece ao deus Amon, lamentando-se por seu destino. Amon então teria escutado a sua prece e Ramsés transforma-se em guerreiro todo-poderoso que enfrenta completamente sozinho os hititas. Mas na realidade é um pouco distante dessa propaganda de Faraó. Acredita-se que os egípcios foram obrigados a recuar e não conseguiram tomar Kadesh. Acredita-se, porém, que tenham chegado os reforços a tempo de salvar o faraó, que nos seus próximos anos continuaria combatendo na Síria e na Palestina. No 16º ano de seu reinado, o filho mais novo de Mutual II, Mursil III, foi deposto pelo seu tio Hatsui III. Após várias tentativas de recuperar o trono, Mursil foge para o Egito. Então, Hatsui III exigiu que o faraó deportasse imediatamente, mas como ele recusou, os hititas tinham mais um motivo para continuar sua hostilidade contra os egípcios. No 21º ano de seu reinado, Ramsés assinou um tratado de paz para terminar o conflito. Esse tratado é conhecido nas suas 2 versões. A hitita, que foi escrita em argila na escrita cuneiforme babilônica e foi encontrada em Bogazok, e a egípcia, que foi gravada em 2 estelas em Tebas. A razão para que o tratado estaria relacionadas não só com a não resolução do conflito, mas também com o receio que gerava a ascensão do Império Assírio. Nos termos do tratado, os 2 impérios prometem ajudar-se em caso de agressão externa e dividem zonas de influência. Canaã e Sinai ficam sob o egípcio e a Síria para os hititas. Então você percebe que, por causa de um mal maior, eles acabaram resolvendo o seu conflito. Falando ainda um pouco sobre os monumentos, o Ramsés foi o faraó que mais deixou monumentos da história dos faraós. Ele pegou faraós do passado, como do Império Antigo, principalmente o faraó Amenófis III, e ele apresentou como se fosse dele. Ele mandou construir edifícios, ele lançou suas próprias obras, e entre as obras que foram concluídas por ele, tem a sala hipostíla do templo de Karnak, que fica em Tebas, e o templo funerário de seu pai em Ábidos. Foi também Ramsés um dos responsáveis pela destruição de templos da cidade de Amarna, que eram os últimos vestígios da era do faraó Akenaton. É o faraó que pretendia fazer Aton a divindade suprema.
Os blocos de pedra dessas estruturas foram reutilizados na cidade de Hermépolis Magna, situado na margem oposta de Armana. O faraó ainda se casou várias vezes. Uma das suas esposas, que seria a mais famosa, é a Nefertari, porque ela tem um túmulo no Vale das Rainhas. Ela também foi a que deu luz ao primeiro filho de Ramsés, chamado Amenófis. Ele se casou ainda várias vezes e ele teve muito. Sobre a sua morte, ele faleceu no ano 67 do seu reinado, quando já teria mais ou menos 90 anos. Mas o Egito ainda continuou a exercer controle sobre Canaã e Sinai até a parte final da 19ª dinastia. O túmulo de Ramsés foi construído no Vale dos Reis, necrópole de eleição dos faraós do Império Novo, tendo sido preparado pelo seu vizir do sul chamado Pazar. Embora seja maior que o túmulo de seu pai, o túmulo dele não é tão ricamente decorado e hoje se encontra danificado. Do seu espólio funerário, restam apenas poucos objetos que infelizmente estão espalhados por vários museus do mundo. A sua múmia foi encontrada no ano de 1881 num túmulo coletivo. Em 1885, ela foi colocada no Museu do Cairo, que permanece até hoje. Então, pessoal, é sobre isso o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe uma breve introdução sobre a vida do faraó Ramsés. Se vocês gostaram, não deixe de comentar, se inscrever no canal e até a próxima.